Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui no nosso canal novamente, o nosso Discutindo Novo, com a Soraya, psicóloga especialista em RH. Na outra live, ela falou para a gente a respeito do mercado de trabalho na pandemia, sobre o currículo, como você faz o currículo, falou da importância de você estar inscrito no LinkedIn. E hoje a Soraya vem aqui falar para a gente sobre a entrevista. Existe uma preocupação muito grande das pessoas de como se apresentar numa entrevista, se conta verdade, se conta mentira. Algumas, às vezes, perguntam, vou fazer uma entrevista em tal lugar, o que você acha que eu preciso de falar? Ou o que você, enquanto psicólogo, sabe que a empresa espera, né, da gente? Então, agora a gente vai perguntar para o especialista nisso, que é a Soraya. Tudo bom, Soraya? Tudo bem, Mirene? Tudo. Então, você sabe que eu tenho uns alunos que às vezes vêm com essa conversa. Professora, eu vou fazer uma entrevista no emprego tal lá que me chamaram. Às vezes até no estágio, né? Na live anterior você estava falando sobre a importância de colocar os estágios no currículo. E Sim. hoje em dia estágio é difícil também. Os estágios bons, né? Tem bastante procura, né? E aí eles querem saber, e aí eles ficam assim, se existe alguma coisa mágica. Eu conto a verdade, eu falo o que eu sei, eu falo o que eu não sei, o que se espera? Então, conte para a gente, Suraya, o que a gente pode fazer aí na hora da entrevista. Então, atualmente, né, vai ser muito comum você fazer entrevista à distância, online, né? Ou por Skype, ou de alguma outra forma. Raramente as empresas estão recebendo os profissionais presencialmente. Então, a maioria vai ser tudo home office, né, em casa. Então, primeira coisa, se vista e se arrume como se fosse sair de casa, né? Não vai fazer, ter esse contato com o selecionador de qualquer jeito, desarrumado, sem maquiagem, enfim. Então, se arrume, Passa um arrume batonzinho, põe um um brinquinho. batomzinho, vê um lugar adequado em casa, avisa todo mundo, né, para não fazer barulho naquele horário, tal, porque vai ser a sua entrevista. Tá. Então, fala a verdade ou não? A gente sempre tem que falar a verdade na entrevista, né? Porque uma contratação mal feita, ela é prejudicial tanto para a empresa quanto para o profissional. Nenhum Sim. profissional ele quer entrar numa empresa e ficar 2 meses e não se adaptar e ser mandado embora no período de experiência, porque isso vai refletir para ele nas outras contratações que ele vai ter, porque vão perguntar para ele, por que você ficou só 1 mês, 2, você não passou no período de experiência, entendeu? Uhum. E Então, aí é porque ele não estava no cargo adequado, porque ele não mentiu. estava no cargo adequado. Então, porque ele mentiu na hora de entrar, ele falou que ele sabia um monte de coisa e ele não sabia, né? Então, a gente sempre fala a verdade na entrevista, tá? Tá. O selecionador, o que ele observa nessa pessoa? Além de toda a experiência, para ver se está adequada ao que eu estou querendo, os traços comportamentais, né? Tá. Então, eu quero uma pessoa que se comunique bem, que fale direito, que tenha um português bom, fluente, né? E que, principalmente, eu acho que aí é o fundamental, se demonstre interessado naquele trabalho, interessado naquela empresa, entendeu? É Que bom demonstre. conhecer a empresa antes, por exemplo, eu quero trabalhar, sei lá, na Johnson Johnson. Então, eu vou lá no site da Johnson Johnson, vejo o que vejo o que é essa vaga, o que eu posso trabalhar. É interessante fazer isso, um estudo. Isso é fundamental, não pode não fazer. Então, se eu sou convidado para ir para uma empresa no dia tal fazer uma entrevista, eu sei qual é a empresa, e às vezes você não sabe qual é. Às vezes Tá. acontece isso, né? Ah, tá. São os processos seletivos mais
fechados. Mas se você sabe, você tem que se informar antes, entra no site, aprende, vê onde ela atua, se é só no Brasil, é fora, o que ela faz, tudo, porque isso é assunto que você vai ter com a pessoa, né? Então, você Tá. pode puxar assunto sobre Quer isso, dizer, na falar, verdade, olha, você tem que estudar sobre a empresa mesmo, tem que né? Tem estudar conhecer sobre missão, visão, valores, tudo isso. tudo isso. Você tem Tá. que estudar, porque é uma forma que a pessoa entende que você veio preparada para a entrevista, Que né? Que você já nem tem o interesse, então, né? Se você tem estudou, é sinal interesse, que você realmente você quer. Ponto para você. exatamente, você se preparou para aquilo. Então, o bom profissional, o bom funcionário é aquele que se prepara para o trabalho, ele está preparado para o trabalho, né? Então, Mirene, por incrível que pareça, tem gente que você vai entrevistar e a pessoa parece que está morrendo na tua frente, sabe? Não tem interesse, você pergunta por quê, sei lá, é que eu estou sem trabalhar, para mim qualquer coisa serve, sabe? Nossa, Então, esse tipo de profissional as pessoas não querem, uma né? desvalorização. Eles querem aqueles que estão interessados. Então, isso é fundamental. A pessoa tem que ir bem arrumada, mas não arrumada demais, com uma roupa adequada, né? Usar as palavras corretas, não usar gíria, se mostrar solícito, ser educado desde a porta de entrada, se for presencial, até com o selecionador. Por Olhar, incrível que sabe uma coisa, outro dia que uma amiga estava falando, na verdade é uma amiga que é advogada, e ela estava falando assim das audiências que têm acontecido, né, online. Então, assim, que quando as pessoas são chamadas para essas audiências, que elas precisam de olhar no olho do juiz, porque às vezes você está aqui, ó, já virei para lá, já virei para cá, já olhei para lá. Então, de repente, estou falando com você, mas eu estou prestando atenção em alguém que passou na minha porta, ou eu estou prestando atenção, sei lá, eu desvio, né, a minha Aham. atenção para qualquer mosquitinho que passou na minha frente, e isso, né, perante o juiz, isso não é bom. Você tem que ficar olhando de frente para ele, olhando mesmo, né, nos olhos do juiz, ainda que seja online. E eu imagino que numa entrevista também seja assim, né, Soraya? Se olhar para a pessoa mesmo, olhar lá para sua câmera, no seu computador, no seu celular. E mostrar assim, eu estou inteiro aqui, esse momento é para você, né? Se Isso se mesmo. você precisar saber de mim, eu estou aqui pronta para te É falar, isso. entendeu? Uhum. Então é fundamental. Mas eu acho que assim, hoje, para resumir, o que é fundamental Tá. é ter vontade, porque incrível que pareça, as pessoas, elas parece que elas não têm vontade de trabalhar, elas estão, eu entendo muito isso, porque elas estão desempregadas há muito tempo, né? Elas perderam a esperança. Então, quando elas chegam para uma entrevista de emprego, elas chegam já muito desanimadas, achando que não vai dar certo, que não vão ser contratadas, entendeu? Então, elas passam esse desânimo, né? E isso é muito ruim. Então, eu tenho que ir para cada entrevista que eu for, assim, animada e achando que hoje vai ser o meu dia. Eu vou Mesmo que dar você não tenha sido chamada na entrevista anterior, você tem que acreditar, ter exatamente. vontade, mostrar que você está afim mesmo. Porque se eu mostrar todo esse meu desalento aí que a vida está trazendo para o povo brasileiro desempregado, e eu não acreditar, aí não é a outra pessoa que vai me dar o trabalho, porque ninguém vai querer, ninguém dentro de uma empresa deprimido, desanimado e sem vontade, né? É, Então, a prioridade é isso, né? É esquecer o que passou, se animar e mostrar a vontade. e uma outra coisa também que eu te perguntar, assim, essa coisa do ter vontade, do se valorizar, né? Outro dia, uma amiga minha disse que fez uma entrevista de emprego numa escola. Porém, ela estudou, ela fez pós-graduação e tal, mas ela não tinha muita habilidade para trabalhar com crianças daquela idade que era a vaga proposta.
ela gostava mesmo era de trabalhar com crianças mais novas, né? E aí só que ela precisava muito de trabalhar, ela era uma pessoa extremamente competente, ela fez pós-graduação, né? Ela pode não ter muita experiência com aquelas crianças, mas e aí eu senti que ela mesma detonou a vaga dela, sabe? De repente ela não se deu uma chance de experimentar trabalhar com crianças mais velhas, porque ela tinha competência para isso, né? E aí ela perdeu a vaga, entendeu? Eu achei assim que ela pisou na bola. Então, eu acho que as pessoas elas não tão, elas se desvalorizam, sabe? De repente, aquela vaga, como no caso dessa moça, ela tinha condição, mas ela queria para mais novo. Mas por que você não falou, não pegou? Ah, não, eu acho que não ia dar certo. Quer dizer, nem experimenta, né? Porque pode experimentar, né, Soraya? Porque é mais uma pessoa que se apresentou desanimada, entendeu? É isso que eu estou É, falando. Ela demonstrou esse desânimo. Então, se a pessoa realmente ela está querendo trabalhar, querendo esse exemplo que você deu, ela tem pós, ela não tem uma experiência prática, que ela pode dizer o seguinte: olha, eu não tenho experiência, mas eu tenho a formação, a experiência que eu tenho anterior é para mim já uma condição de que pode dar certo, e você pode ter sim, certeza que eu vou me empenhar o máximo que eu puder, eu vou isso. pesquisar, eu vou aprender para que dê certo, entendeu? Sim, Então, porque você vê tinha que é tudo uma para outra. dar certo. Eu conheço ela. Eu acreditei muito mais que tinha tudo para dar certo que ela, entendeu? Ela não acreditou nela, mas é por causa desse desânimo que eu estou te falando, do desemprego. O desemprego te traz um desânimo, ele te traz uma autoestima baixa. As pessoas têm que entender que elas estão desempregadas não é porque elas são ruins ou que elas são más profissionalmente, mas elas são o efeito do mercado de trabalho. É o mercado que não tem trabalho, né? Não sou eu que não tenho formação ou que não tenho experiência. Então, às vezes, essa autoestima aí muito rebaixada reflete nesse momento da entrevista, entendeu? Isso é muito comum. Entendi. Quer dizer, na verdade, a pessoa precisaria, então, de estar se revendo, né? Eu acho que até seria, não sei se uma dica, se isso funciona, mas eu acho que sim, né? Antes da entrevista, você parar e fazer, assim, uma autoanálise, sabe? O que que você já fez até hoje? O que que você pode fazer? O que é essa empresa? Né? Eu acho que quando você faz essa autoanálise, você acaba resgatando muitas coisas, inclusive de trabalhos anteriores que você teve, que deram certo e que você está ali disponível, né? E principalmente assim conversar com as pessoas, né, sobre essa dificuldade que está tendo. Olha, eu mandei meu currículo para tal empresa, estão me chamando, mas eu acho que eu não tenho condição. Se você perguntar isso para qualquer pessoa, para sua mãe, para sua irmã, para o seu marido, para sua mulher, essa pessoa ela vai te dar um retorno positivo, né? Ela vai te É, dizer não, ela vai te encorajar. Ninguém vai é, dizer não, realmente você não tem condição. Não, ela vai te encorajar, e acho que esse encorajamento, que está né, faltando. que está faltando e que na hora H lá da entrevista vai te dar um suporte também, entendeu? Então, falar com as pessoas. Às vezes, nem sempre todo mundo tem, vai no psicólogo, faz, né, uma terapia e tal, mas se falar com as pessoas, acho que já te dá esse suporte. É verdade. E tem aquela história, né? Que são as pessoas que te contam quem você é, né? Que É, nem no caso dessa moça, quer dizer, ela perdeu de bobeira. Depois que ela foi lá contar, né? Eu falei, nossa, mas podia ter pego. Ah, não, mas acho que eu ia. E aí, assim, no caso dela, não, sabe o que que é? Eu até achei bom, dei graças a Deus, porque pelo menos assim eu não sujei meu nome. Gente, mas e se ela não sabia, né? Eu acho que você precisa se dar uma chance de, olha, eu não conheço fazer isso, eu acho que eu tenho habilidade para. E se isso é o que você realmente gostava na sua vida, é a sua grande chance de descobrir, não sem é? dúvida, sem Então, eu dúvida. acho que é isso, quer dizer, a gente precisa realmente de acreditar, e é só que essa pandemia está fazendo com que a gente também desacredite, né, Soraya? É isso, É. né? As pessoas Tá difícil estão muito desanimadas, né? E aí reflete no, em tudo, reflete na vida. na vida.
E a vida reflete no trabalho, né? É uma coisa que é o retorno, né? Sem Então, dúvida. do mesmo jeito que você em casa está ruim, o trabalho acaba ficando, né? E a empatia, Soraya, já que a gente está falando sobre isso, né? O que que você vê aí, a empatia no trabalho, e nesse momento, como é que você pode, numa entrevista, como é que você poderia falar da empatia, né? Eu acho que a empatia existe no momento da seleção, né? Porque às vezes o candidato chega, existe a empatia dos dois lados. O selecionador já não gosta muito, né, da postura, ou do jeito que fala, tal, ou às vezes o próprio candidato também não se adapta É o ao santo que selecionador, não se cruza. tanto que não se cruza. Agora, o selecionador está no papel dele de questionar até o comportamento e tal, mas o entrevistado não. Né? Ele não pode não gostar do selecionador e deixar isso transparecer. Isso é muito comum, sabe? Às vezes as pessoas reclamam do lugar, reclamam quando chegam, reclamam de um monte de coisa, o que não pode, Já né? está excluído, já começou a reclamar, Está já não dá excluído. certo. Tá? Eu já tive assim pessoas que eu entrevistei e que no final da entrevista questionaram a minha entrevista, entendeu? Nossa, Dizendo assim: poxa, mas você não me perguntou isso, você não me perguntou aquilo, eu não perguntei porque não me interessava naquele momento, né? Não é você que vai me ensinar o que eu tenho que falar. Então, isso acontece, né? Mas você você tem que. fala um monte de coisa e não dá tempo do entrevistador falar também, às vezes uma ansiedade muito grande, né? Então, eu acho que você tem que se mostrar simpático, aberto à entrevista, ao que vão te perguntar, E entendeu? Uma sobre pessoa. salário, Soraya? Salário também, quando se fala de salário, é uma coisa meio complicada, né? Eu acho que numa primeira entrevista não se pergunta de salário, né? Tá. Você tem que deixar o processo seletivo ir fluindo para Mas e você. se o entrevistador ele chegar para ele perguntar para você, o que você faz? Você pesquisa, vai, no mercado de trabalho, quanto está o salário para aquela vaga, né? Porque tem lá no Vagas mesmo, tem. E aí você fala aquilo, ou você aceita, de repente ele fala, olha, o que eu posso te pagar, sei lá, é R$ 1.000. Você estava esperando 3.000, por exemplo. E aí, como é que é isso? Aceita, não aceita, negocia já naquela hora? Acontece Então, isso? quando se abre uma vaga numa empresa, você já tem o cargo e já tem o salário. Salário raramente dá para negociar. Só dá para negociar um cargo de gerência ou um cargo que envolve comissão, entendeu? Aí dá para negociar. Mas se você vai para um cargo de recepcionista, um auxiliar, É um aquilo e pronto. professor, é aquilo, não dá para negociar porque já tem pessoas trabalhando lá naquela função ganhando aquilo. Então, Tá, raramente se negocia, né? tá. E nem Então, fala, né, Sudaí? Nem você fala assim, mas eu achava que era pouco, eu acho que era pouco esse salário. Não. Você, não, eu acho que quando a pessoa vai chegar lá, no momento de discutir salário, o selecionador vai falar: olha, o salário é R$ 1.000. Se eu estava esperando 3.000, né? É claro, se eu estou desempregado e R$ 1.000 vai resolver minha situação e está legal para mim, eu aceito, eu posso até aceitar, entendeu? Na hora que fala, perguntar assim, qual a sua pretensão salarial? Aí você já tem que saber mais ou menos aquele cargo, qual é o salário que paga naquele cargo, naquele tipo de empresa, que empresa pequena paga menos, empresa grande paga mais, né? Então uhum, você já tem que jogar uma pretensão próxima do que você entende que seria o salário daquela vaga, tá, entendeu? entendi. E nunca perguntar qual é o salário. Essa é uma pergunta que o candidato não faz. Ele nunca pergunta qual é o salário, porque vai existir um momento certo para se conversar sobre isso, e o selecionador vai questioná-lo a respeito, entendeu? Porque senão Entendi. parece que você está indo lá mais interessado em saber salário do que saber
da empresa, das condições, às vezes o salário é pouco, mas você tem chances de crescimento, de fazer Sim, carreira, você vai sim. começar com um salário menor, mas é uma empresa grande, que te oferece benefícios, que te oferece um plano de carreira, às vezes pode interessar, entendeu? É. Então, aquilo vai ser pesado naquele momento da tomada da decisão. Tá, então, assim, num processo de emprego, primeiro a gente vamos lá no site Vagas, por exemplo. Aí mandamos o nosso currículo para aquela empresa X, para Johnson Johnson. Aí vem o recrutador, aí alguém vai mandar nos convidar, né, nos chamar. Aí a gente vai fazer essa entrevista, tá? Eu e mais 10 e mais 20 pessoas, e aí você, agora, enquanto recrutadora, vai ver quem é o melhor e faz outra entrevista, aí faz os testes, que é outra coisa, né? Todo mundo quer saber a resposta do teste da bolinha, do não sei o quezinho, do pauzinho, né? Não, aí depende do processo seletivo. Tem processo seletivo que você tem dinâmica de grupo, tem processo seletivo que você tem prova técnica, né, para avaliar os seus conhecimentos técnicos, tem processo que você tem avaliação psicológica, tem processos que você passa por hoje, existe o comitê de entrevista, que quando você chega para a entrevista, está o selecionador, está o gerente, está todo mundo, tem 4, 5 pessoas para te entrevistar. Então, tem várias coisas diferentes. Então, Quatro, quem vai. cinco para entrevistar naquele momento, quer dizer, você Sim, tem que saber que você pode, na hora da entrevista, se deparar com essas pessoas também. Então, com essas pessoas, exatamente. Aí você nossa, aproveita numa única entrevista e todo mundo entrevista. Então, quem é que está ali? Geralmente está uma ou duas pessoas do RH, está o dono da vaga, né? O gestor da vaga, que vai ser possivelmente o seu gestor, ele já está ali. Às vezes eu já fiz entrevista com 4, 5 pessoas nossa, e um entrevistado. E aí a gente faz todo um trabalho antes de dar uma quebrada nesse gelo, porque a pessoa fica assustada é quando lógico, nossa, ela chega, né? E vê aquele monte de gente. Então a gente toma um cafezinho, bate um papo, tal, quebra um gelo para começar. Então, o processo mesmo, ele é definido pelo RH e pode ter várias etapas, várias entrevistas ou uma só. Então, depende de como foi planejado pelo RH, entendeu? entendi. A dinâmica de grupo também não pode mentir, né, Soraya? Não, também não pode mentir, não pode querer aparecer demais, né? E não deixar os outros participarem, nem aparecer de menos, né? Ficar quieto e não falar nada. Então, a gente ali, o que é uma dinâmica de grupo? A gente começa a observar como essa pessoa trabalha em grupo, né? Então, se ela se expressa bem, se ela respeita a opinião dos outros, se ela sabe escutar, se ela sabe falar no momento certo, né? Se ela sabe negociar ali dentro do grupo, como que ela verbaliza. Então, são várias coisas que são observadas ali. Então, eu não posso ser aquela pessoa que entra e só eu falo e não deixo ninguém participar, porque aí não é positivo também. E nem ficar quieto num canto ali, que nem uma planta, e não abrir a boca, né? É, Também não é bom. Então, a dinâmica de grupo é isso, é tentar fazer com que o selecionador entenda que você trabalha bem em grupo, porque tá, esse é o objetivo da dinâmica de grupo, entendeu? tá. Quer dizer, é como se você tem que se sentir como se você estivesse já no seu ambiente de trabalho, né? Com as Exatamente, trabalhando com a pessoas. sua É uma equipe, né? simulação disso. É uma simulação de um trabalho em equipe, Tá, né? e Se se o você seu puxa, comportamento está adequado com o que você escreveu no currículo, a dinâmica de grupo ela vai conferir isso. ela vai conferir um pouco isso, né? Se Tá. como é que você trabalha ali com o teu grupo, né? Uhum. Se você dá vez para as pessoas falarem, respeita as opiniões diferentes da sua, né? Sabe argumentar, sabe negociar e chegar numa conclusão. Então, tudo isso é o trabalho em grupo, a Tá, dinâmica, né? tá.
de grupo. É isso, eu acho que o principal é ser você mesmo, falar a verdade, mostrar disponibilidade, mostrar dinamismo, proatividade, vontade, né? E também mostrar as suas habilidades, né? As suas facilidades, o que você aprendeu durante a tua experiência profissional, ao longo da sua vida, quais as suas habilidades técnicas, comportamentais, tudo isso. E também você vai ser questionado das suas dificuldades. E é importante você colocar as suas dificuldades como algo que você entende que existe e que você está buscando melhoria, né? Porque numa entrevista a gente pergunta, e as suas dificuldades? Onde você encontrou dificuldade para trabalhar aqui ou ali, né? Aí você E, de fala, não, novo, você não pode mentir, né, Soraya? Porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não falei da minha dificuldade, porque senão o recrutador lá podia achar de que eu estava falando mal da empresa que eu trabalhei, e eu não queria pensar nisso. Não queria que ele não, mas pensasse nisso. falar. Não, assim, agora, quando a gente pergunta para as pessoas assim, qual o seu maior defeito? Qual o seu ponto negativo? A gente não fala defeito, fala qual é o seu ponto negativo? Ela fala 90% dessa resposta. Eu sou detalhista, né? Detalhista não é ponto negativo, nem sempre é, às vezes até é, Às vezes precisa mas de ser mesmo, né? Às vezes às é vezes bom que você seja. a função às vezes exige, né, que seja detalhista, né? É. Então a resposta é essa, detalhe. Então nem dê essa resposta, viu? Porque essa resposta eu nem aceitava. Eu vou falar, bom, essa daí eu não vou aceitar. E o Próxima, que qual é? seria o ponto negativo de um trabalhador? Olha, pode ser várias coisas, Mirene. Olha, pode ser, pode falar a dificuldade que eu tenho num ambiente novo, quando eu entro no ambiente, de me adaptar. Inicialmente, eu me sinto um pouco mais de dificuldade de adaptação a um grupo novo, mas aí eu vou tentando, entendeu? Eu tenho dificuldade com um chefe que me pressiona demais, esse trabalho grande sob pressão, eu gosto de ter um pouco mais de liberdade no meu trabalho. Então, dependendo do cargo dessa pessoa, essa resposta é bem-vinda, né? Se ele é um analista, ele tem um cargo que dá um pouco mais de liberdade para ele, é uma resposta bem-vinda. Então, às vezes, os pontos negativos não são nem tão negativos, às vezes é bem-vindo naquela circunstância, entendeu? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com trabalhos burocráticos. Eu me acabo com trabalhos burocráticos. É terrível. Eu até que melhorei um pouquinho assim do que eu era, mas eu acho horrível esse negócio de ficar digitando número, não sei o que, eu acho péssimo. Eu prefiro dar 300 aulas do que fazer um trabalhinho burocrático, né? Essa é a minha grande dificuldade. Se você for participar de um processo onde existem muito trabalho burocrático, Jamais, já eu já estou fora. vai, vai ser um ponto negativo, mas para você também não vai se adaptar. É o que eu falei inicialmente, É, né? O bom processo seletivo bem feito é quando os dois lados estão felizes. A empresa está feliz porque te contratou e você, e o candidato, está feliz porque ele está bem lá. E não adianta é, entrar, ficar 2 meses e ter que sair, porque são é, 2 trabalhos. Aí tem que é, fazer tudo de novo, né? Dois Então, trabalhos. e de repente você se adequa, né? Que nem eu odeio trabalho burocrático, mas eu precisei de fazer, precisei de aprender, precisei de fazer madrugadas afora e fiz. Não é o que eu gosto, né? E não é o que eu preciso de fazer dentro da minha profissão, que é dar aula. Então, o meu trabalho burocrático, né, que é esse negócio de passar nota, não sei o quê, não é todo dia, não faz parte do meu dia a dia, no trabalho. Então, eu tenho uma dificuldade, mas eu aprendo, né? Sim. Acho que É isso é o uma que. coisa importante também de você mostrar, que existe essa. Você não está numa zona de conforto, né, Soraya? Você pode sair É, dela. eu entender assim, eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu estou tentando aí
sanar ela dessa forma, assim, 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 e a forma como eu estou fazendo as coisas, entendeu? É, verdade. Forma. E aí você entende que essa pessoa é ativa, ela é proativa, ela corre atrás das coisas dela, ela se conhece, né? Ela é segura. Você tem que passar isso, você tem que É, passar e que você segurança. pode falar mal, eu acho que isso é legal. Falar mal não, mas assim, é legal para uma empresa saber que aquela pessoa é capaz de reconhecer as suas deficiências, né? Porque se eu reconheço as minhas Sim. deficiências, sinal de que eu posso melhorar. Agora, se eu nego, se eu nem enxergo deficiência, ninguém é perfeito, né? É. Agora, existem algumas coisas inadequadas, né? Então, uma vez eu fiz um processo seletivo que era para, acho que era para garçom, né? E aí foi um rapaz lá, se candidatou, e aí eu comecei a perguntar para ele dos últimos empregos, porque ele tinha saído e tal. Aí ele começou a falar que ele sempre deu muito trabalho para a mãe dele, que ele já não gostava de estudar, mal terminou o ensino médio, aí ele foi ser garçom, aí ele tinha dificuldade também, ele não era responsável, ele não chegava no horário, ele faltava demais. E quando tinha que trabalhar, às vezes no sábado, ele preferia sair na balada com os amigos dele do que ir para lá, mas agora não, agora ele mudou de vida e ele ia ficar bem. Quer dizer, essa pessoa não te passa confiança, entendeu? Porque ele vem contando todo um histórico de vida, né? De problemas e de falta de responsabilidade, tudo, você não vai acreditar que agora ele se tornou responsável. Então, se ele realmente estava querendo mudar de vida e se tornar responsável, foi desnecessário ele ter contado isso tudo, entendeu? Não precisava ter falado, porque realmente não deu para eu confiar nele e E acho que a aproveitar. intenção dele foi mostrar, né, de que ele tinha conseguido ser, que ele era um vencedor, porque, né, ele podia, mas na verdade realmente você fica preocupado, né? Eu acho Você que não essas vai coisas não precisa de confiar. falar, todo mundo tem lá, né, alguma, É, alguma fraqueza, mas você não precisa de detalhar, né? não precisa falar, né? Então tem coisas que não é mentir, mas não precisa falar, não precisa Da sua comentar, vida. né? Eu acho que no Porque não caso é. desse rapaz, ele falou da vida particular dele, né? Então, é isso. De repente, quando você está com o entrevistador, você não tem que falar da sua vida particular, mas da sua vida profissional, né? É, Não é porque, por exemplo, é. vai, no meu caso, eu não gosto de trabalho burocrático porque quando eu era adolescente, sei lá, eu trabalhei num lugar e aí não deu certo, eu fui demitida, e aí eu vou contar essa história. Não, não gosto, acabou, né? É, Não vou dizer é, que eu tenho trauma disso, por exemplo. você tem que falar, mas de uma forma adequada, né? Comentar, mas de uma forma adequada, né? O que É. você tá Mais alguma falando. dica, Soraya? Eu acho que basicamente isso, Mirene. É É isso, isso. né? É. E outra coisa também, depois da entrevista, não ficar ligando toda hora para saber se foi aprovado, se já tem resultado, que as pessoas ficam ansiosas, né? Então, como fica ansiosa, no momento que acabar a entrevista, já combina isso com o selecionador. Olha, você vai me dar um retorno? Quando você acha que você vai me dar um retorno? Esse retorno vem por e-mail, esse retorno é Mas esse presencial, né? retorno Até para dar uma acontece aliviada. porque não é todo lugar que dá, né, Soraya? Oi? Tem, não é assim. Esse retorno não é, Certo é dar, né? mas não dão, né? É, tem gente que não dá, mas é errado, né? Se é um RH bem organizado, o retorno é fundamental, é a última E etapa do você sabe, sabe, você tem que dar retorno. então, você sabe que assim, se é um RH com psicólogos e tal, bem organizado, como você falou, é uma questão até de ética, você dá o retorno, né? Sim, Você tem que dar o retorno para a pessoa, inclusive porque ela não voltou, enfim, né? Mas não é sempre que realmente isso acontece, talvez por isso que as pessoas ficam ligando. Aí, digamos que é. seja uma empresa que não dá o retorno, assim, em quanto tempo que esse retorno pode acontecer? Eu sei que a gente não pode falar em prazos, mas se não é uma vaga para o banco de vagas lá, banco de talentos, de repente,
Você pode perguntar, em quanto tempo você vai me ligar? Vá, vou te ligar em uma semana. Se Sim. não ligou, é porque Aí realmente pode você não ligar. entrou. Aí pode ligar, eu acho que combina. Olha, em quanto tempo você acha? Olha, daqui uns 15, 20 dias eu vou te dar um Aí, retorno. se não Você ligou, eu posso espera. ligar. Você espera os 20 dias, vai. E Tá. se você não ligar, você liga para a pessoa, né? Outra coisa que eu acho bem legal, que muitos candidatos fazem, eu acho muito positivo, e eu gostava. Eu fui para a entrevista hoje, né? Amanhã ou depois eu mando um e-mailzinho para o RH e agradeço, entendeu? Agradeço você, o seu contato, né? Foi muito importante É o seu essa retorno também, né, para a seu empresa. retorno É para legal. mim e tal, e fico no aguardo do seu retorno, É tá? super, É super muito gentil, né? Super elegante isso é, daí. é muito gentil, né? É muito educado. Você manda um e-mail e agradece por ter sido chamado e diz que está esperando o retorno, que se interessou muito pela função, pelo cargo, gostou da empresa, enfim. É uma coisa breve, né? E que está no aguardo do retorno. E isso a gente gostava bastante de receber esse tipo de retorno. É o carinho do candidato com você, né? Também É. é E bem o positivo. interesse pela própria vaga mesmo, né? Assim, é o carinho que você tem Exatamente, pela vaga, pela sua vaga, pelo seu trabalho, né? É o interesse que você exatamente. falou da pessoa que não tem que é desinteressada, e isso mostra que ela é bem interessada, né? Exatamente. Isso aí é Então, bem-vindo, pode se é, fazer. imagino que sim. Então, Soraya, a gente vai combinar assim, se você não se incomoda, se alguém aqui no nosso canal tiver alguma dúvida, né? A gente também tem lá no Instagram, a gente posta, e aí eles mandam, eu passo para você, e a gente pode depois fazer uma outra live Ah, respondendo essas perguntas. as respostas. Tá bom. Aham, tá bom. Ou mesmo se o pessoal quiser que se enfatize algum assunto que a gente não comentou, né? Aí a É, gente pode fazer uma pode outra, fazer uma já outra. falando sobre, tá Tá bom? bom. Eu espero muito que a gente que melhore, né? Embora a gente saiba que 2021 também vai ser complicado, mas que com essas suas dicas as pessoas se sintam mais seguras, mais confortáveis, né? Para poder continuar investindo aí no seu trabalho, não é? Porque o mundo não acabou, tá aí. É só uma pandemia que Ah, tem, e a gente precisa de viver, precisa de trabalhar, precisa de se atualizar, né? Entender o que está acontecendo, e as suas dicas foram muito importantes aqui para todos nós, para mim também, viu, Soraya? tá, obrigada, Camila. Tá bom, então. Obrigada, viu, Soraya? Até Obrigada uma pelo próxima. convite. Obrigada, tchau. Então, para vocês, muito obrigada. Não esqueçam de dar o seu like e até a próxima.